bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Quantas vezes tomamos decisões que nos traz muitas amarguras? Vamos ver logo após a vinheta. Isso aconteceu com Sara e com Abraão. Vamos ao tema de hoje. Agar, mais do que serva. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 21, verso 17, que diz assim: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Glória a Deus. Como Deus é tremendo, como Deus socorre, como Deus sustenta. E Agar, ela significa estrangeira, significa fuga. Segundo alguns teólogos, Agar foi presente, olha para você ver, de Faraó a Sara e a Abraão. Outros teólogos já falam que Agar foi comprada por Abraão e dada a Sara. Mas é interessante que Abraão e Sara, eles descem ao Egito para fugir da fome que estava em Canaã. E a gente para um pouco para pensar, quantas vezes nós não tomamos conselho com Deus e fazemos somente as coisas que vêm à nossa mente. E aí depois a gente sofre. Eles tinham combinado, tanto Abraão como Sara. Aonde eles fossem era para eles dizerem, no caso para Sara confirmar, que Sara era irmã de Abraão. Na verdade era meio irmã, né? Mas não era irmã totalmente. Não era de pai e mãe, era somente de um genitor. E aí a gente vê que eles fizeram isso por medo. Olha que interessante a experiência que Abraão deixa para nós. Por medo, eles usaram esta desculpa, né? Porque Sara era muito bonita. Vamos ver, Gênesis 12, 11 e 12, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim? A ti te guardarão em vida. E eles tomam essa atitude. Quando eles descem para o Egito, fugindo da fome que estava tendo em Canaã, eles adquirem de um jeito, se foi dado, como diz alguns teólogos, se Agar foi um presente dado, nós não temos como afirmar, mas também não temos como afirmar que ela foi uma escrava comprada. Uma coisa nós sabemos, ela era uma escrava egípcia. Gênesis 16 e 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então imagina, naquela época existia esse costume, quando a mulher ela não podia gerar, ela podia escolher, ou no caso, como Sara fez, escolheu uma serva, e esta serva foi dada a Abraão. Para o quê? Para que gerasse de Abraão. Gênesis 15, 4 e 5 diz assim: Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Abraão estava falando de Eliezer, o Adamaceno, né? E Deus falou: não vai ser o teu mordomo que vai ser teu herdeiro, mas vai ser aquele que sair de tua entranha. E aí, continuando o versículo, então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus é sempre em abundância, Deus é maravilhoso. E como Sara era estéril, o que ela fez? Como se ele estivesse assim: olha, vamos ter que dar uma ajudazinha para Deus, porque Abraão estava com 85 anos e Sara não estava gerando mais, não tinha mais como ao olhar humano. Olha, foi um grande tormento na vida dela. Gênesis 16 e 3 diz assim: E ele possuiu a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. É um grande perigo essa atitude. Primeiro, nós não somos superiores a ninguém. Segundo, não é porque alguém tem
tem algo que o outro não tenha, que seja motivo de desprezar aquele que não tem. Por isso que a Bíblia nos ensina, aquele que não come carne não condena aquele que come. Ou seja, cada um tem uma consciência diante de Deus. O que não podemos é pecar, e desprezar os outros é pecado. E isso desagrada a Deus. Isso foi muito ruim para a própria Agar, porque ela trouxe para ela a irritação de Sara. Sara, com a autorização de Abraão, começou a afligir Agar, a ponto de Agar fugir para o deserto. Lá no deserto, ela foi encontrada pelo anjo. Eu acho lindo a gente entender os detalhes. O anjo, ele orienta Agar a retornar para Sara, a se humilhar, e olha, que o filho que ela estava esperando seria muito abençoado, até porque seria também descendente de Abraão. Gênesis 16, de 9 a 11. Diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Olha a bênção de Deus. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha que tremendo. Sara, ela começou a afligir Agar. Agar fugiu porque Agar desprezou a Sara, porque Agar trouxe para ela a irritabilidade de Sara, o ódio de Sara. Mas aí, qual foi o conselho? Vai e te humilha, porque eu vou abençoar também esse que está no teu ventre. E foi justamente o que aconteceu. Só que a promessa de Deus para Abraão, que Abraão seria pai de multidões, não era com a escrava, era através de Sara. Vamos ver Gênesis 17, 19? E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Isaque nasceu. A promessa de Deus se cumpre quando, ao olhar humano, não tem como se cumprir. Mas Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que para ele não tem impossível. Isaac nasceu. Quando Isaac foi desmamado, sabe o que Ismael fez? Ismael zombou de Isaac. E nisso, sabe quem viu? Sara. E Sara ficou novamente muito irritada. Sara pede para Abraão para mandar eles embora. Ah, imagina o coração de Abraão. Abraão era pai de Ismael. Imagina como que ela, na sua certeza, pode mandar, porque Ismael não vai herdar com meu filho Isaque, mas ela não olhou para o coração de Abraão, porque era filho também. Mas tem uma coisa, quem tem intimidade com Deus, Deus sustenta. Quem tem intimidade com Deus é sustentado por Deus em todas e qualquer circunstância. Eu fico imaginando quando Deus fala para Abraão, porque Abraão foi falar com o Senhor, Gênesis 21, 12 e 13. Olha a resposta de Deus. Porém disse Deus a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, Deus, ele é o consolador. Deus trouxe a paz para Abraão naquele momento. E Agar, quando Abraão chega para ela, é óbvio que ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu desprezada. Gênesis 21 e 10 diz assim, e disse a Abraão, Sara falando, né? Ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E a gente vê que o Senhor falou, ouve a tua mulher. Agora pode ter certeza, tudo aquilo que parece maldição, Deus transforma em bênção. E nós vamos ver essa situação mais tarde. Mas mesmo quando Agar, ela se sente rejeitada por Abraão, porque novamente ela tem que sair, mesmo na rejeição, ela deveria ter se lembrado da promessa que Deus fez, porque a promessa que Deus faz se cumpre. O homem pode rejeitar, o homem pode desprezar,
mas Deus não rejeita. Olha o que diz Salmo 27:10. O salmista Davi fala assim: olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha que tremendo. Vamos ver Isaías 49:15, que fala assim: olha, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha a pergunta e olha a resposta. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você entender? O homem pode desprezar, o homem pode rejeitar, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos esquece, ao contrário. Quando foi no dia seguinte, Agar tinha que ir embora. Concorda comigo? Gênesis 21:14, olha o que fala. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão, olha o que ele deu para ela levar, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Eu fiquei imaginando, porque é bom a gente pensar um pouquinho. Eu fiquei imaginando que Abraão podia colocar ela num camelo, fazer uma reserva de alimento, de água, mas se Abraão fizesse isso, Deus não iria manifestar o milagre, Deus não iria manifestar o poder. Lembra que eu falei que Deus é Deus que transforma a maldição em bênção? Agar, ela ficou andando errante no deserto, ela estava sem rumo. Mas olha aqui que aconteceu, ela se sentiu, além de desprezada, além de rejeitada, ela se sentiu uma mulher que não foi valorizada, porque ela era escrava, ela cumpria o papel dela, ela ainda deu a Abraão um filho, e ela olhou, ela deve ter olhado para si, se sentindo desvalorizada. Só que tem uma coisa, o Senhor, ele é Deus soberano e ele não se esquece do trabalho da nossa mão. Hebreus 6:10 diz assim: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto. Agar, ela pode até se sentido não valorizada porque ela teve que ir embora só e com pão e um odre de água. Só que Deus, ele não se esquece de você. Deus, ele não é injusto para esquecer o teu trabalho. Ao contrário, no momento certo tem recompensa. Deuteronômio 32:4. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Nós não entendemos, nós não conseguimos entender o agir de Deus, nós não conseguimos ver o trabalhar de Deus quando tudo não está dando certo para nós, quando tudo não está do jeito que nós gostaríamos, mas Deus é bom, Deus é sábio e Deus é justo. E Agar, ela foi despedida somente com um odre de água. O que aconteceu? A água acabou. Quando a água acaba, olha o que Deus faz. Gênesis 21:15-16. E consumida a água do odre, lançou o menino, Agar, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar, ela já tinha tido experiência com Deus quando ela tinha fugido de Sara, e o anjo mandou ela voltar, se humilhar, porque Deus iria abençoar muito a Ismael. Agora, nessa situação, ela simplesmente afasta o menino dela e ela chora. Levanta a voz e chora. Mas lembra? Deus é Deus que faz promessa e Deus é Deus que cumpre a promessa que ele faz. Aquele motivo, aquilo que ela achou que seria o fim, não era o fim. Deus é fiel e Deus não sai do controle. Gênesis 21:17-18. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Olha que tremendo! Não
temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o deserto onde está. Deus ouviu a voz do menino, olha que tremendo. E ainda fala assim, ó, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A segunda vez Deus falando com Agar, eu tenho algo grande na vida desse menino. Dele eu vou fazer uma grande nação. E Deus reafirmou a promessa. Deus supriu a necessidade daquela mulher que estava sofrendo, que estava chorando, porque ela achou que o filho ia perecer. Aquela mulher que se chama Agar, ela tinha perdido a esperança. Ela não estava mais se lembrando que Deus, lá quando ela fugiu de Sara, tinha feito promessa. E Deus cumpre o que ele faz. Gênesis 21:19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Mas você vê que interessante? Quantas vezes Deus tem que abrir os olhos da pessoa? E foi isso que Deus fez. Agar, ela já estava sem esperança, mas aí Deus faz o milagre. Deus intervém na situação e Deus reafirma a promessa. É Deus de providência. É Deus que sempre supre as necessidades dos seus servos. Deus supre as necessidades do aflito. Nós vimos que Deus ouviu o choro do menino. Que Deus é este que cuida daqueles que nele confia. É o nosso Deus. É o Deus que quando você coloca as tuas dificuldades nas mãos dele, ele é fiel para agir. Salmo 84, verso 9 diz assim, ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. É justamente isso, trata com misericórdia. E Deus é Deus que trata com misericórdia, Deus é fiel. E o salmista reconhece isso, Deus é soberano, Deus faz o que ele quer. Salmo 33:20, ainda o salmista fala assim, todo o nosso ser espera no Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor, demonstra que nós confiamos nele, demonstra que nós temos fé, demonstra que nós sabemos que ele vai agir, mas é no tempo dele. Deus é o nosso amparo, Deus é nossa proteção. Paulo fala isso em Filipenses 4:19. Mas o meu Deus, olha que tremendo, olha a certeza, suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Será que você tem esta fé para entender que o teu Deus é o Deus que supre todas as necessidades? Porque Deus honra a nossa fé. E Deus abençoou Agar, Deus abençoou Ismael. Gênesis 21:20-21 diz assim, e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E olha, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus agiu, Deus cuidou, Deus supriu. Quando nós vemos a história de Agar, se nós formos olhar por um olhar carnal, como eu já comentei, a gente esperava até um tratamento diferente. Mas sabe o que Deus ele mostrou para mim? O que Deus falou para mim? Ele age, mas ele age como ele quer e muitas das vezes ele nos surpreende. Sabe por quê? Porque Agar, aquela que foi escrava, se tornou livre. Glória a Deus, olha que tremendo. Nós observamos que a atitude de Abraão de mandá-la embora, né? Fez simplesmente de Agar uma mulher livre. Quer coisa melhor do que isso? Eu fico imaginando quando o Senhor nos resgata da mão de Satanás e nos tornamos livres para a glória do nome do Senhor. Muitas das vezes, como eu disse, a gente não entende o agir de Deus. Mas eu tenho que ter certeza, eu tenho que deixar minha fé sempre na promessa do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Como Todo-Poderoso, Ele transforma tudo aquilo que pra gente é maldição, Ele transforma em bênção. Neemias 13, verso 2, a parte B, fala assim, ó, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Vamos olhar nessa situação de Agar? Transformou. Antes Agar era escrava, antes Agar era serva e passou a ser livre. Gênesis 50, verso 20, fala assim, olha, é José falando com os irmãos dele. Vós bem que intentastes mal contra mim, porém Deus
o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, para que o nome dele seja glorificado. E Deus é aquele que transforma a situação. Agar foi mencionada pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas. E olha que interessante, foi relacionado ao jeito que o homem busca a Deus. Tem homens que buscam a Deus, que acham que a salvação é por méritos próprios, mas não é. A salvação, ela se dá pela graça de Deus. É lógico que nós temos a nossa participação, mas é pela graça, pela misericórdia. E pode ter certeza que o Senhor, o mesmo que sustentou Agar nas 2 provas que ela teve no deserto, é o mesmo que te sustenta, que te honra. E sabe o que Deus manda falar? Acalma o teu coração, porque Deus vai exaltar a tua cabeça. Glória a Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que fala firme nas promessas, que você possa conferir e você possa cada vez se deliciar mais no Deus que cuida. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.